E sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo do meu canal. Eu sou Yuri Matos, aqui do Yuri Matos BTC, e eu vou falar nesse vídeo hoje sobre a bendita camada que eu venho falando nos últimos vídeos para explicar para vocês. A camada ela tem duas partes, ela é muito boa para você lucrar, mas também ela é muito perigosa porque é o motivo das bancas quebrarem na Cointech2U. Ao longo desses tempos que eu tenho mais de 6 meses com a Cointech2U, eu já quebrei banca, já vi pessoas quebrando banca, já vi pessoas quebrando banca grandes, já vi pessoas perdendo 25 mil, 100 mil aqui nesse robô, mas também já vi pessoas ganhando mil reais em um mês. Eu particularmente já ganhei R$ 1.500 em um mês, já vi pessoas ganhando R$ 10.000 em um mês aqui nesse robô também, beleza? Antes eu vou falar para vocês se inscrever aqui no canal, se você tá para você me acompanhar, se você se inscrever no canal. Eu tô começando esse canal agora, então vai ser gratificante ter você como inscrito. Dê um like nesse vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se você quer entrar nesse projeto da Cointech2U, quer entender melhor, fale comigo pelo Telegram, link na descrição. Se você já entende e tem conta na Bybit, link na descrição. Crie uma conta no robô também, é $120 para iniciar, $100 na sua banca e $20 para você colocar de combustível. Então, link tá aqui na descrição. Use meu link, meu código de referência, tá certo? Meu código de compartilhamento. E vou explicar também nesse vídeo sobre as estratégias da Cointech2U, porque ele tem algumas estratégias aqui interna dele. Então eu vou fazer primeiro uma explicação rapidamente sobre as estratégias e depois eu passo para uma explicação da camada 100%, beleza? Então vamos nessa. Então pessoal, vamos lá, começando pelas estratégias do robô que a gente tem aqui quando a gente entra na moeda, tá bom? A gente vai em setting, entrei na moeda, inicialmente eu vou estar em home, né? Então vou entrar aqui no robozinho, vou entrar dentro da minha banca, verificar as minhas posições, olhar a moeda. Então eu vou entrar aqui na BNB, beleza? E vou clicar aqui em setting para dar uma olhada nas minhas estratégias. Como eu falei já no vídeo do tutorial, cada moeda ela tem um mínimo order size. Então deixa eu entrar aqui, o mínimo de valor de ordem para eu poder negociar ela, né? Então deixa eu procurar aqui, por exemplo, Bitcoin. Bitcoin hoje está em $74.000 nesse exato momento. Então vou começar pela Bitcoin. Bitcoin, por exemplo, é $82 para começar dentro da Bybit a negociar. Então eu teria que colocar $41 com double ativo para negociar Bitcoin dentro aqui da minha banca. Mas como eu só tenho $100, então eu não vou fazer uma banca de 41, eu não vou fazer uma estratégia em cima de $41. Então não dá para negociar Bitcoin nesse primeiro momento. Bitcoin são para bancas grandes, na minha humilde opinião, passando de $2.000, $3.000, se você quer negociar só as moedas top, Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB. Pronto, e aí acaba por aí, beleza? Então vamos lá. Como eu falei aqui nas posições, a gente pode negociar tanto long e short ao mesmo tempo. Para isso, a sua corretora, ela tem que estar em modo edge, que permite você negociar os dois ao mesmo tempo. Estou explicando isso aqui no card do tutorial, beleza? Onde eu desenvolvo essa conta, configuro essa conta tudo bonitinho, tá? Aqui no card. Então, se eu quiser negociar, eu posso negociar apenas long e short, mas long ou short no caso, né? Mas eu quero negociar os dois, porque enquanto eu tô negativo em um, ó, aqui, ó, BNB. Enquanto eu tô negativo no short, eu fico positivo no long. Aqui nesse exato momento ele abriu uma nova operação, né? E tá indo para ficar positivo, tá indo para fechar a operação. Enfim, vamos lá começar. Aqui, estratégia no robô, a gente tem 4 estratégias. A estratégia do Bull aí no mercado financeiro já fala, né? Bull é quando o touro ele tá apontando os chifres dele para cima, né? Então ele quer dar uma chifrada para cima. Então Bull quer dizer quando o mercado tá em tendência de alta. Esse Bull aí fica em relação à configuração
pela própria Cointacto.io. A Cointacto.io lá, eles têm a configuração dentro da plataforma deles, e aí quando você coloca essa estratégia, é eles que vão determinar a camada, eles que vão determinar quanto o valor de take profit, e a única coisa que a gente vai determinar é o valor de entrada, a primeira ordem, a alavancagem e o stop loss, beleza? Então geralmente a gente sabendo como é Buai, o nome mesmo já fala, né? Então deixa eu ver aqui, ele já fala aqui, ó, Google Tradutor, beleza? Vamos dar aqui uma traduzida no Google. Português aqui, ó. Aviso: a negociação de futuros de criptomoeda envolve riscos substanciais e pode resultar em perdas total do capital. Todos os parâmetros exibidos são gerados pelo sistema e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Você é o único responsável por avaliar a sua tolerância. Enfim, aqui é um aviso, né? Então, geralmente nessa estratégia aqui, a gente vai querer negociar mais quando o mercado está em tendência de alta. Porém, agora o Bitcoin está no mercado tendência de baixa, então a gente esquece essa estratégia por enquanto. Mas geralmente eu posso dizer que aqui eu posso colocar $50 para long e posso colocar $30 para short, porque eu vou estar ganhando mais em momentos de alta de mercado. Então, quando o Bitcoin ele começar a subir, disparar, trocar a polarização dele de short para long, essa estratégia aqui vai funcionar 100% corretamente, tá bom? Então eu determino a alavancagem e determino o stop loss. Eu não vou falar sobre estratégia aqui, o quanto é que eu vou colocar direitinho para minha banca, essas coisas, porque aqui é só para explicar a estratégia de cada parte dessa, para a gente partir para as camadas, beleza? Geralmente esse Buai, no caso, ele vai até 9 camadas, se eu não me engane, mas depois eu volto para pegar direitinho. Então tem o AI Strategy. O AI Strategy ela é a estratégia mais simples de todas, então até onde eu sei, é a configuração de dentro do ecossistema da Cointacto.io, onde eles fazem, se não me engano, são até 10 camadas, são 10 camadas, porém eles demoram para abrir a camada. Eu falo que é uma estratégia dentro do sistema deles que é uma estratégia menos agressiva, é uma estratégia conservadora. Então, quando você quer trabalhar com AI Strategy, você está trabalhando dentro do programa do Cointacto.io com uma estratégia que ela é conservadora. Então eles colocam, eu não sei qual é o parâmetro que eles usam dentro, mas eu sei que você lucra menos, mas também você corre menos risco, entende? Então essa estratégia aqui você sim pode trabalhar com stop loss, por exemplo, sem problemas nenhum, que eu recomendado entre 15% e 25% da banca. Então no meu caso, se eu estivesse trabalhando com 25% da banca, seria $25 de stop loss, não exclusivamente para BTC, já que o valor de entrada é muito alto, né? Peguei aqui só de exemplo, mas se eu pegar aqui uma outra moeda de exemplo, vamos lá pegar aqui a FIO, por exemplo. Se eu pegar a FIO, por exemplo, a FIO ela já me diz aqui, ó, que o mínimo order size é $6, então eu posso colocar 3 com double ativo sem problemas nenhum. Então vai dar o 6 de entrada, beleza? Então aqui eu posso colocar 15, geralmente 15 ou 25, entre 15% e 25%. Eu estou fazendo um cálculo em cima de $100. Então geralmente aqui você coloca 10 de alavancagem, para ser uma estratégia realmente conservadora. Então, poxa, eu quero fazer o robô Yuri, mas eu quero não me importar muito, eu quero ficar de pernas para cima e não ficar olhando muito ele. Essa é a estratégia, tá bom? Mas tem outra estratégia que você pode variar ela de ser agressiva ou conservadora. Milionária é chamado de M9. M9 porque dentro do sistema deles, eles vai até 10 números de ordem, que são 9 camadas mais a camada de entrada, indo até 10 números de ordem. Se eu não me engano, a estratégia ela vai até 12 números de ordens, beleza? Mas a milionária ela vai até 9 ordens com 10 números de ordem até 9 camadas, ou seja, ele vai abrindo DCA, vai abrindo essas camadas em cima até 9 vezes, beleza?
Para porcentagem, se eu não me engano, é automático, então a porcentagem das camadas é a cada descida abriu aqui, então abriu aqui o valor de entrada, né? Entrada, aí desceu 2%, ele abre uma camada, aí começa a descer 5%, abre outra camada, 5%, abre outra camada, 5%, abre outra camada. Então ele vai abrindo de 5 em 5% camada até atingir as 9 camadas com 10 números de ordens, beleza? Para saber número de ordens é bem simples. Aqui, por exemplo, eu venho aqui nas minhas moedas, então eu tenho essa moeda aqui, ó, BNB no short, tá com 2 números de ordem, ou seja, já foi a primeira entrada mais uma camada, então são 2 números de ordem, tá bom? Então vamos voltar aqui para fio. Cadê a fio? Eu vou colocar aqui a Solana. Então vamos voltar para cá, né? Tava na milionária. Olha aí, a Solana já é 10 de entrada, 10 de mínimo de ordem, ou seja, é 5 com double ativo, beleza? Então, milionária 9, ela vai atingir até 9 camadas ali, então ela é mais agressiva, é uma estratégia chamada de estratégia mais agressiva. Ah, Yuri, mas a estratégia vai a mais camadas. O que que acontece para ela ser menos agressiva? Cara, eu não sei, particularmente é do sistema deles, então eu não tenho acesso, isso foram pesquisas que eu fui fazendo, perguntando ao pessoal direitinho, mas eu vou tentar perguntar para eles diretamente, né, para trazer em um outro vídeo, mas o que eu sei, o que eu senti quando eu utilizei essa estratégia é que parece que ele demora para abrir camada, parece que ele também demora para dar um pouco de resultado, ele alarga mais um pouco o seu resultado, mas em relação à camada ele dá aquela segurada na camada, não vai abrindo tudo não vai abrindo camadas de uma vez, que eu vou explicar o porquê as camadas são agressivas, tá bom? Então Milionária 9, ela é a mais agressiva de todas. Eu sei que o take, o lucro que eles procuram é de 1,30%, que eu vou mostrar até no exemplo aqui agora, que uma das moedas que eu configurei, né, foi a BNB. Ela tá na estratégia milionária, né? Ela tá na estratégia milionária. Então ela tá dizendo aqui, ó. Ela vai dizer aqui, ó, que o preço que ela abriu foi 611,10. Aqui é o preço que ela abriu, 611,10. E o take profit ela quer procurar até 619,04. Então deixa eu alargar aqui, 619,04, né? Pronto. Aqui, ó, 611,10. Não sei se vai dar para vocês verem daí, mas eu vou abrir uma régua aqui agora. Então se eu botar 1,30%, vai dar aqui, ó, 619,07, que no caso ela estava me dizendo aqui que era 619,04. Então é mais ou menos isso. Para eu bater certinho eu teria que aproximar 100% a régua aqui. Mas nessa régua da zoom, né, no caso no gráfico. Mas essa régua aqui ó, já mostra 1,30, então bateu aqui, ó, 619,07. Mais ou menos isso aí. Então quando bater, aí o que que acontece? Quando bater 619,04, quer dizer que vai fechar a operação? Não. Eles têm, como eu falei no vídeo tutorial, ele tem a parte da retração. A retração deles, se eu não me engano, é 0,15%. Ou seja, ele teria que subir para bater no 1,30. O robô já ia ficar aqui. Opa, bateu no take. Agora vamos ver se vai continuar. Aí se ele descer para, como é 0,15, né? Se ele descer aqui para 1,15, ele fecha a operação. Pronto, perdeu 0,15, tranquilo, sem problemas nenhum. Porém, ele bota 0,15 por quê? Se ele descer até 0,20, se ele descer até 1,20, se ele só descer 0,10, então, e ele voltar a subir para bater 1,50, por exemplo, então eu ia perder esse gap. Então a retração ela serve para isso, que se a tendência estiver muito forte a seu favor, você vai lucrando mais e mais. Então às vezes você vai ter um momento que você vai ver no seu robô ali que o seu take profit é 1%, mas quando vem a moeda já está em 2% e não fecha. Não fica desesperado que o robô fecha sozinho, tá bom? Que aí vai ajudar também na situação que eu vou explicar das camadas. Então eu estou explicando isso aqui rapidamente para vocês entenderem, para entender melhor, para entender como funcionam as estratégias, para entender melhor como funcionam as camadas. E a última camada é multiplication.
beleza? A multiplication me abre muitos atributos, que eu posso brincar em relação a mais, né? Deixa eu voltar para cá. Rapaz, eu acho que eu descobri uma coisa aqui, rapidamente. Deixa eu voltar aqui. Então já está na Milionary, né? Então quando eu altero para multiplication, ele mostra aqui, ó. Pronto, já mostra de cara aqui, ó. 9 camadas com 0,3 de retração para camada, né? 9 número de ordens. Então ele tá me dando 8 camadas mais a entrada da 9 números, né? Então ele me diz aqui, ó, que tá setado no multiply TP. Então ele me diz aqui, ó, pronto. Quando eu quero, ele me dá aqui situações de quanto mais vai subindo o take profit. Ele tá me dizendo aqui, ó, que para long ele tá buscando 1,3% e para short ele tá buscando retraçamento, take profit rate, ou take profit aqui, ó. Ele tá take profit retraçamento. Deixa eu ver aqui o que significa isso. Retração de take profit, Então ele já está me dizendo aqui, ó, que para long e para short ele tá me dando 1,3 de take profit. Então ele já aumentou a retração. Lembra que eu falei que era 1,15? Então aqui ele está usando 1,3. Beleza? Então, um exemplo, já bateu 1.3, desceu para 1.2, ele vai continuar subindo. Então aqui, ó, conforme ele está subindo a meu favor, olha, conforme ele está subindo a meu favor, ele vai brincando com a retração para ganhar mais valores. Então aqui ele vai subindo. Bateu 2%, aí tem que retrair somente 0,25, não vai retrair mais 0,3, tá bom? E aí, pessoal, olha aqui esse exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. A operação abriu aqui, ó, bui, né? Aqui tinha fechado outro long, mas ela abriu nova essa operação aqui. Se eu pegar e traçar uma linha até a operação aqui, ó, bateu 0,10 e não fechou, porque não bateu 0,30, ficou faltando, ou seja, 0,20 para fechar. Então ele tinha que fechar mais ou menos aqui. Quando ele batesse aqui, ficou faltando esse gap todinho aqui para bater. E aí vinha essa retração, aí ia fechar. E olha como ele chegou, não bateu, mas olha como ele retraiu. Aí o mercado é assim mesmo. Então deixa o robô trabalhar. Beleza? Uma hora vai bater, vai subir e não tem problemas nenhum. Porque se começar a descer a partir daqui, ele vai ficar abrindo novas camadas. Então essa linha verde aqui, vamos supor que o gráfico ele desceu, ele bateu aqui e desceu. Beleza? Então ele já está aqui. Essa linha verde, ele vai fazer o DCA, que eu vou explicar para vocês, e essa linha verde vai descer para cá. E aí quando ele sobe de novo, ele fecha com profit a mais, que eu também vou explicar isso, tá bom? Deixa eu resetar isso aqui e voltar para cá. Então aqui é multiply TP, beleza? Então aqui ele tá setando múltiplos take profit, né? Se eu quiser take profit mais agressivo, o nome já fala, multiply. Então eu vou adicionando, né? Para long e para short, tá bom? Então meu next order, aí aqui é a configuração para next order, pronto. Next order, então ele já tá aqui, ó, 2, 5, 5, 5, 5, 5,5. Então a própria Cointech2U, dentro do cenário que eles estão observando, eles vão alterando isso. Isso é dentro do Milionary, né? Que acabamos de descobrir que se a gente configurar a Milionary, mudar para multiplication, a gente acha o que está configurado dentro da Milionary. Depois eu vou fazer esse teste direitinho, mas voltando ao assunto, se eu quiser para regular TP dentro da multiplication, então eu decido qual é o meu take profit fixo, eu decido qual é a minha retração fixa, e aqui eu decido também qual é a minha, eu consigo decidir qual é em que porcentagem pode estar para eu abrir camada, beleza? Pronto. E aqui é retração, eu não gosto de mexer muito nisso, e aqui stop loss novamente. Confirmou, já era, beleza? Então essa multiplication strategy
me posiciona de uma forma que eu posso ser agressivo ou tranquilo, ou conservador. Agressivo de que forma? Eu aumento minha entrada, aumento minha alavancagem, deixo minhas camadas altas, deixo meu TP alto, então eu sou mais agressivo. Se eu quiser ser conservador, diminuo minha entrada, diminuo minha alavancagem, diminuo aqui também as camadas que eu vou explicar para vocês agora. Posso procurar mais um pouco de TP, porém aí a parte da porcentagem de camada, aí tem que ver qual é o que você acha, sim ou não. Então eu particularmente gosto de trabalhar com 7 números de ordens, que me dá 6 camadas. Eu boto aqui 2, 5, 5, 8, 10, 15. Então eu trabalho dessa forma assim, geralmente, tá bom? Na minha conta principal. Depois eu mostro para vocês, tá certo? Então esse multiplication aqui, você mesmo faz a sua estratégia. Então no multiplication tem que ter muito cuidado, você tem que estudar bastante, tá certo? Para você fazer direitinho. Então vamos lá agora para aqui. Deixa eu zerar isso tudo aqui. Pronto. Aqui eu vou zerar também, para a gente conseguir visualizar de certa forma bacana. Então, você pode tirar um print já dessa imagem aqui para bancas de 1.500. Eu coloco geralmente 10 moedas com esses valores de entrada para essas moedas aqui. Moedas em verde eu coloco maior valor de entrada. Por quê, pessoal? O que acontece? Tem moeda que é muito voláteis, ou seja, quando ela sobe 1000%, quando ela desce muito, desce 1000% também. Então você acaba ficando preso entre long e short. Por exemplo, aqui ó, deixa eu ver aqui ó, é uma moeda vamos pegar a app de exemplo. Vamos voltar aqui na corretora, vamos voltar aqui na app. Pronto. Aqui eu estou no gráfico de 1 minuto, né? Então vamos colocar no gráfico de 6 horas para a gente ver o tempo todo dessa moeda. No gráfico de 6 horas, então olha onde a moeda estava. Nossa, desceu muito. Então, nossa senhora, olha onde a moeda estava. Ainda tem mais aqui para trás. Então olha o pico da moeda aqui. O pico da moeda foi aqui em 2,15. Olha onde ela está agora, 0,08 centavos. Então ela está 8 centavos. Ela de 2 dólares. Ela de 2 dólares caiu para 8 centavos. Porém, teve um momento que ela saiu de 47 centavos para 2 dólares. Então foi 350% de alta. Nesse 350% de alta, vamos supor que o seu robô abre um short aqui, dizendo, vai cair mais. Abre aqui, dizendo, vai cair mais. E não cai, começa a subir isso tudo. Beleza que ele vai abrindo os DCA, né? Mas vamos supor que chega um momento que aqui, por exemplo, ele abre definitivo e não abre mais nenhum DCA. Então, olha o tempo que você ficou preso no short e só lucrando no long, até vir e bater short novamente. Então, isso aqui basicamente foi o que? Se eu pegar daqui para cá, ele vai me dizer que foram 85 dias preso. 85 dias nada, então basicamente aqui 159 dias preso, basicamente quase metade de um ano, 6 meses, né, preso num short e dando lucro só em long, beleza? Então a gente tem que ter cuidado por conta disso, tá bom? E aí olha quanto essa moeda desceu agora atualmente. Beleza? Então vamos começar, vamos supor que ela comece um novo rush aqui, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então eu tenho que ter cuidado com essas moedas que elas caem muito ou sobem muito de uma vez, para quando você ficar preso não agredir tanto a sua banca, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui na estratégia um valor menor de entrada para essas moedas que estão em vermelho e valores de entrada melhor para essas moedas que estão em verde, porque são moedas que conseguem subir e descer sem problemas nenhum. Olha o gráfico da BNB, por exemplo. É uma moeda mais tranquila. Deixa eu botar aqui no semanal. No semanal, por exemplo. Então, isso daqui foram semanas
Beleza? Aqui foram 62 semanas que ela ficou subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Ela subiu, 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 você ficou provavelmente preso em short aqui, mas depois ela desceu. E aí você tem um momento que você fica preso em long aqui, obviamente, né? Mas como é uma moeda tranquila, quando ela sobe, ela não sobe muito. Então ela subiu só 100%, não agrediu muito a sua banca. Quando ela desceu daqui para cá, desceu só 50%. Então como vai fazendo os DCA, a partir do momento que ela abriu aqui um short aqui, abriu um long aqui, mas ela começou a descer e vai abrindo os DCA dela, então provavelmente nesse pullback aqui que ela fez, você saiu do long e abrir um novo long aqui. Aí aqui agora sim, na minha opinião, você fica preso, né? Porque ela só fez cair até então. Porém, essa queda aqui todinha é uma queda só de 40%. Então não agride tanto a sua banca como uma moeda que cai tipo 90% na queda do Bitcoin. Beleza? Então vamos lá voltar. Pronto, voltei para cá. Aqui eu fiz uma tabela rápida sobre camadas, tá bom? Para explicar para vocês o seguinte: o meu valor de entrada, aqui número de entradas, né? Número de entradas, número de ordem. Então a primeira ordem é a ordem de entrada, a segunda ordem é camada 1. Então vai até camada 9. Até ordem 10, camada 9, tá bom? Então, vamos pegar de exemplo minha BNB. Vou pegar aqui de exemplo. BNB, eu disse que era 4 de ordem, 4 de valor de entrada com double ativo. Ou seja, eu entro com 8. E eu estou alavancado em 10 vezes. Então a margem deveria ser 0,8. Beleza? Aí eu estou buscando 1,30 de take profit. Então o que acontece? Né? Na entrada é 10 centavos. Porém, o valor mínimo para negociação de BNB que eu consigo colocar aqui é 0,01, que equivale a 6 dólares e 12 centavos. Por isso que aqui está dizendo que minha ordem está com 6 dólares e 11 centavos, porque ele abriu com um mínimo do que ele consegue abrir. Então já que é o mínimo para começar a operar. Porque se eu boto, como ele não coloca outros decimais, eu estou tentando botar aqui um 5 depois do 1, ele não consegue colocar os decimais, que já está muito barato, ele não consegue abrir. Então se eu for para 0,2, então já passa para 12 dólares aqui o valor total da minha operação. Então aqui seria 12 dólares, beleza? Mas como é 0,1, o valor da minha operação é 6,12, né? Então ele abriu aqui com 6,11, quase o mesmo valor. Então vamos colocar aqui que o valor foi 6,11. Então o tamanho da minha operação na entrada é 6,11. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que quando a operação ela abre aqui, abriu para long, só que a moeda está começando a descer e ela vai colocar mais dinheiro na operação para aproximar a minha entrada de onde está a região de oferta e demanda da moeda, porque quando a moeda sobe, aí bate o take profit. Então ele vai alterando dessa forma. Então na entrada ele vai colocar o valor duplicado do valor anterior. Porém eu já entro com a entrada duplicada. Então tipo assim, eu não estou entrando com 6,11. Eu determinei que eu quero entrar com 3,05. Por exemplo, 0,55, por exemplo. Só que como eu coloquei double ativo, então eu estou entrando com 6,11 já. Só que no DCA, ele vai fazer o DCA em cima dos 3,055. Então, na minha primeira camada, ele vai colocar o valor
duplicado em cima do 3, não em cima do 6. Então, por isso que na minha segunda camada, no meu segundo número de ordem, eu entro com 6 dólares e 11 centavos. E aí o total do tamanho da minha operação fica 11,22. Vamos confirmar isso. Aqui eu tô na segunda, eu tô em short, ó. Tô na segundo número de ordem, ó, 12 dólares cravado, mais ou menos, 12 dólares cravado. Então, vai ter essa divergência, né? Porque a corretora, como abre long e short, eles têm os cálculos deles lá, mas é basicamente isso aqui que acontece. Vocês conseguem ver que tá basicamente igual, né? Não vai ter 100% igual, mas esse é o caminho do cálculo, tá bom? Então, aqui ó, o tamanho da operação vai para 12,22. Então, aqui ó, o tamanho da operação com 2 números de ordem, 12 dólares. Então, quer dizer que ele já abriu a primeira camada. Beleza? Então, o que acontece? Como está alavancado em 10, eu posso alavancar em quantas vezes quiser, ó, que o meu take profit, o valor que eu recebo a favor de mim, ele não vai alterar, porque a alavancagem ela vai servir mais para você utilizar de margem da entrada, de margem. Beleza? E aí o que acontece? De margem de utilização para a operação, que tá aqui, ó. Quando a gente vem aqui, ó, MI, a gente procura dentro da nossa corretora MI. Isso também mostra pelo celular, tá bom, pessoal? Esse MI aqui é a parte do que eu estou utilizando para fazer aquela operação. Então, o custo total aqui, ó, o valor total dessa operação é 12 dólares. Só que eu estou alavancado em 10 vezes. Então, 12,25 dividido por 10 vai me dar um MI de 1,23. Se eu pegar todos esses MI aqui, somar, vai me dar esse valor aqui de saldo disponível. Deixa eu tirar aqui da minha cabeça. Vai me dar esse valor aqui de saldo disponível para poder abrir novas operações. Mas como a gente está trabalhando com camada, eu não vou me encher de moedas, porque aí esse saldo disponível para abrir novas operações, ele consome muito rápido. Se o mercado, como o mercado de criptomoeda é muito volátil, se o mercado começar a movimentar muito forte, beleza? Então é isso aí. Então aqui, ó, aqui é o valor real que está utilizando do valor que eu tenho. Esse MI é o valor real que está utilizando da operação para margem, né? E aqui é o valor que realmente tá, que eu estou positivo ou negativo, PIL, que é lucro ou percas, beleza? Pronto. Então vamos lá. Na camada 1, na primeira entrada, a entrada é 6,11, que eu já expliquei que é duplicado, né? A camada 2 é 6,11, que é em cima do 3,055, porque a primeira entrada é duplicada, né? E já na camada 2, o número de ordem 3, ó, ele já vai duplicando. Então você percebe que o tamanho de operação ele já vai aumentando pra caramba, até chegar na décima camada e ter um tamanho de operação 3.126, beleza? Então eu vou ter uma margem total de 312 dólares. Obviamente minha conta de 100 dólares não vai aguentar, né? Então daqui já teria basicamente quebrado. Porque da mesma forma que o ROI flutuante de 1%, 1,3 que eu tenho aqui é positivo para mim, se ele começar a andar negativo 0,3%, vai ficar negativo também. Então aqui, ó, por exemplo, eu estou na segunda camada com... Deixa eu pegar aqui de exemplo. Eu estou com 2% negativo na BNB. Então, vou voltar para lá. Então, eu estou 2% negativo. Então, eu estou negativo na segundo número de ordem, 24 centavos. Certo? Então, vamos ver aqui se é confluente. Ó, 24 centavos. Então, viu que é confluente? Beleza? 24 centavos negativo. Então as camadas elas servem para isso. Quanto mais vai aumentando a camada, mais eu vou ficando negativo, ó. E quanto mais eu vou aumentando a porcentagem negativo, mais ainda eu vou ficar negativo dentro da minha operação. Por exemplo, se eu parar na segundo número de ordem aquela camada e ela começar a ficar 30% negativo, se ela chegar a 30% negativo, eu perco a banca. Porém, se ela chegar...
falei besteira, desculpa pessoal. Se ela chegar a 30% negativo, eu não perco a banca. Por quê? Porque só vai estar 3 dólares e 66 centavos. Porém, se eu tiver com muita camada aberta, por exemplo, tiver já na sétimo número de ordem com 6 camadas, ó, 117 dólares. Então ali eu já quebro a banca. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo bacana da minha outra banca. Deixa eu pegar aqui uma operação que eu estava fazendo aqui, ó, LTC aqui, essa LTC aqui, ela tá negativa na segundo número de ordens, 1,54%, né? Mas aqui eu tô com ordem a malte 21, então é basicamente 10 dólares e 50 centavos. Valor total da operação 10 dólares e 50, pronto, aqui ó, 21. E essa daqui é alavancada em 12 vezes. Beleza? Quanto mais alavancagem, mais moeda me permite a trabalhar dentro da minha corretora pela Cointech2U. Quanto maior a minha alavancagem. Porém, quanto maior a minha alavancagem, também quando começa a ficar muito negativo, eu perco muito valor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Então, essa moeda aqui, ó, que tá com a mesma entrada basicamente, é a Solana. Solana não. Aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo bacana para vocês. Pronto, a XRP, que tá negativo, que tá na quarto número de ordem, tá negativo 7,43%. Então, vou pegar aqui 7,43. Beleza? 7,43, ela tá na quarto número de ordem. Aqui, ó. Basicamente é isso, não tá tá tão confluente não, mas aqui você já percebe, ó. Aqui você já percebe que eu tô na sexta camada desse daqui. Eu tô no sétimo número de ordens. Então tô com 24% negativo. Tá vendo que a moeda consegue ficar 24% negativo? Então ela tá negativo 190 dólares. Mas enquanto eu tô negativo aqui no long, eu tô ganhando em short. E em short eu já tô com 5 números de ordem, ou seja, com 321 valor nessa operação. Então ele está negativo 18 dólares, mas quando eu ganhar, eu vou ganhar ali bastante. Por exemplo, com esse valor aqui, ó, por exemplo, 6 números de ordem, né? 321, esse daqui tá basicamente a mesma coisa, né? 6 números de ordem, 336. Quando ele me fecha positivo 1%, eu ganho 4 dólares. Ah, Yuri, mas tipo assim, tu fica muito negativo para ganhar pouco. Cara, eu na minha opinião, eu não me importo, eu acho bom, porque a própria Bybit, ela lhe dá essa opção de você abrir modo edge, de entrar long e short, enquanto está negativo em um, não bota muito valor na operação, enquanto está negativo em um, vai ganhando no outro, né? O que pesa muito a operação é o valor da entrada em relação às camadas. Então, obviamente, quanto está maior a sua banca, maior valor de entrada eu vou querer, né? Mas, tipo assim, se eu tenho uma banca gorda e quero ficar um pouco mais conservado, isso é que eu sou um pouco mais agressivo, meu perfil é um pouco mais agressivo, mas tem gente que simplesmente coloca aqui a entrada 8 e a alavancagem bota 5, entende? Quando começa a movimentar 1% do valor, não avacalha tanto o sistema aqui, entende? E aí a gente fica preocupado porque quanto maior o tamanho da minha operação e a minha margem tá na operação, eu não consigo abrir novas operações. Beleza? Então aqui, ó, margem de trabalho 1526, para a margem que eu tenho realmente dentro da minha banca 1725. Então minha margem de trabalho 1526. Então aqui eu consigo abrir essas camadas nessas moedas que eu tenho aqui registrado, tá bom? Mas dentro aqui para flutuante, essas coisas, olha quanta pessoa só recebe. Não, esse cálculo aqui eu acho que está errado. Eu acho que eu fiz errado esse cálculo aqui, que era para estar recebendo pouco, já que a alavancagem é 5. Eu deveria estar ganhando tanto. Não, esse cálculo está certo.
Esse cálculo tá certo. Então, pessoal, o tamanho da alavancagem que a gente vê é por conta disso. O que vai diferenciar é a entrada, tá bom? A entrada com maior alavancagem, para concluir, eu coloco o valor de entrada. Quanto mais alavancagem eu tenho, mais moedas eu consigo trabalhar. Porém, se começar a dar muito problema, o que ferra muito é, como eu tenho muitas moedas trabalhando, se eu tiver 20 moedas de uma banca, se as 20 moedas, por exemplo, tiver em 20x aqui, tem problema nenhum, né? Mas eu tô com 20 moedas. Se as 20 moedas baterem um loss flutuante de 10%, por exemplo, então bater... Não, deixa eu botar 20%, né? O mercado começou a derreter, o mercado começou a cair. Eu tenho 4% de alavanca, 4 de entrada, mas todas elas bateram 6 de camadas, né? Então, se eu tenho $1.000, eu tenho $1.000 e nesses $1.000 eu estou usando 20 moedas, se todas elas bater esse flutuante de 51 dólares negativo, então eu perco a banca, né? Porque aí bateu 20 moedas vezes 50 dá $2.000. Então ultrapassa a capacidade da minha banca. Beleza? Então aqui eu mostrei para vocês o exemplo de como camada ela consegue ajudar bastante em relação a ganhar. Deixa eu botar aqui novamente. Em relação a ganhar e também em relação a perder. O que avacalha mais o sistema é o número de moedas que você coloca. Por isso que algumas bancas, eu particularmente trabalho... Cadê as minhas outras bancas? Às vezes o robô buga. Pronto, aqui apareceu. É por isso que tem banca que eu trabalho, ó, com quatro moedas, 2 moedas. Essa banca aqui, ó, tem $600. Eu tô trabalhando com 2 moedas. Essa banca aqui eu trabalhando com 2 moedas, mas ela tá bem alta porque eu tô trabalhando com moedas erradas. SNX mesmo, eu não sabia que era uma moeda tão ruim. Então olha o quanto ela caiu. Ela abriu várias camadas. Tô fechando ela de pouquinho em pouquinho. Então, ela abriu 8 camadas, né? Então, ó, aqui o valor que ela tem de ordem. Então, é ruim quando você trabalha com muita moeda e também muita camada, porque aí você acaba ficando muito exposto ao mercado. Beleza, pessoal? Então, essa foi a explicação aqui rapidamente sobre as camadas que eu estava explicando para vocês. Então, na hora que você for fazer a sua estratégia, tome muito cuidado nas camadas que você vai utilizar, tá bom? Porém, entretanto, na estratégia que eu estou utilizando aqui na minha outra conta, aí para vocês verem, ó. Deixa eu botar aqui, trocar aqui. Aqui eu coloquei 2 moedas porque eu sou afoito, beleza? Mas eu não recomendo não. Então, aqui, ó, a Dogecoin. A Dogecoin eu já, para esse cenário atual aqui do Bitcoin, para minha banca aqui, ela é de $100, então eu botei a entrada de 3 com double ativo, beleza? Alavancagem em 10 com somente 5 camadas, ou seja, 6 números de ordem. Ou seja, se eu vier aqui e botar aqui 6, literalmente falando, 6 números de ordem aqui, então ela vai ficar até negativo, ó. Mesmo que ela ande 20%, ela só fica $38 negativo. Então eu ainda vou ter tipo 40% ali positivo para trabalhar, entende? Se eu ficar negativo 10%, então eu vou ficar somente 19%. Então eu vou ter ali um valor bacana para conseguir trabalhar. Agora, se eu trabalhar com maior camada, aí já no 7 número de ordem, com 6 camadas, já começa a ficar um pouco estranho, um pouco esquisito, aí não vale a pena tanto trabalhar. E aí vem outra situação da estratégia, que é o seguinte: eu fiquei preso em short, aqui, vamos ver Dogecoin. Eu fiquei preso em long. Deixa eu botar aqui 4 horas. 4 horas não, um dia. Pronto. Aqui. Dogecoin movimentou isso tudinho. Eu acho meio que saudável. Beleza? Vamos lá. Então, vamos supor que eu fiquei preso aqui em long. Ele bateu aqui, abriu long e não subiu mais, né? Então, daqui pra cá,
Daqui para cá foi uma queda somente de 30%. 30% tranquilo. Então, se eu sei que ele não vai subir nem tão cedo, ele pode, se eu entendo de gráfico, né? Ele nesse exato momento ele está lateralizado, está acumulando aqui para decidir se vai subir ou se vai descer. Então, se eu sei que ele está mais para queda, o que eu faço? Eu entro aqui e aumento minha entrada para short em 10. Eu posso aumentar para 10 e confirmar, beleza? Mas como eu já estou abrindo aqui nessa lateralização, ele está escolhendo aqui para onde ele vai, se é para cima ou se é para baixo, seguindo pela ordem do Bitcoin, tá bom? Então esse é a conversação sobre camada que eu queria mostrar para vocês, que eu venho falando muito nos outros vídeos. E esse daqui é o cálculo mais ou menos. Eu vou dar uma olhada, eu me senti um pouco confuso quando eu vim explicar aqui o flutuante, mas não tem nada de errado aqui não, porque parece que quando você troca a alavancagem, realmente não altera em nada em relação ao flutuante aqui, ó. Você continua com o mesmo valor positivo. Aqui é um valor positivo se a moeda anda 1% ao seu favor, né, que é o seu take profit. Aqui é o valor negativo se a moeda anda contra você. Tá bom? Então não vai alterar nada porque tá... Lembrei, não vai alterar nada porque tá em modo Edge. No modo Edge ele mesmo fala aqui, ó. Cadê? Aqui? Não. Rapaz, onde é aqui? Aqui. Aqui, ó, margem. Não, general. Aqui, ó, modo posição. No modo posição, no modo Edge você pode manter posições long e short simultaneamente ao mesmo tempo, tá bom? Simultaneamente ao mesmo tempo. Então, por isso que não faz tanta alteração em relação ao seu take profit quando eu aumento a alavancagem, em relação ao lote também. Mas o que vai alterar mais é em relação à margem. A margem de trabalho que vai alterar mais. Por isso que não ter tantas moedas também não é bacana. Porque conforme vai ficando negativo, você vai ficando com um flutuante negativo, a sua margem de trabalho aqui no seu saldo, deixa eu trazer para cá, esse seu saldo aqui, ele vai diminuindo também para trabalhar, porque está ficando negativo aqui o seu saldo de margem. O seu saldo de margem está ficando negativo porque as moedas estão indo contra a sua operação. Por exemplo, numa queda muito forte, essa queda aqui mesmo, por exemplo, essa queda aqui de uma vez que aconteceu no dia 10 de outubro, eu participei desse dia, nesse dia específico eu lucrei $200, que é mais ou menos R$1.000. Então, esse dia aqui, basicamente, quando todas as moedas chegaram aqui, todas as moedas fizeram esse movimento. Quando chegou mais ou menos aqui, teve operação que nem abriu, porque ficou sem margem de trabalho, porque as operações elas estavam consumindo muito negativo. Então, em criptomoedas vai ter momentos desses picos assim, e fique despreocupado que se você está configurado tranquilamente, não vai dar problema nenhum, beleza? Então o vídeo acabou ficando um pouco longo, falei muito, mas essa daqui, se tiver qualquer dúvida sobre camada, volta o vídeo para dar uma olhada na explicação novamente. Se quiser ter acesso a essa planilha, fala comigo que eu compartilho essa planilha com você sem problemas nenhum. Mando essa planilha, compartilho aqui pelo Drive, essa planilha com você. Essa planilha tá comigo, fui eu que criei essa planilha. Eu mando para você sem problemas nenhum, para você conseguir fazer seus cálculos aí, tá bom? Então, pessoal, chegou até aqui, se inscreve, curte, compartilha com seu amigo que está usando a Cointech2U. Chegou qualquer tipo de dúvida, fala comigo diretamente pelo link do Telegram, tá bom? Que eu faço uma call com você, tiro todas as suas dúvidas, configuro a conta com você, faço uma estratégia somente para você, tá bom? Então tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês. Tchau, tchau.